Hi guys! Hoje a gente tem uma questão da UERJ pela frente. Se esse for seu vestibular, presta bastante atenção nessa aula. Até porque, gente, a UERJ, ela tem uma característica diferente dos outros vestibulares que a gente viu aqui, que é o enunciado e as alternativas também em inglês em algumas questões, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso, a essa diferença. E você que vai fazer Enem, FUVEST, Unicamp, qualquer outro vestibular, fica aqui também, já cansei de falar para vocês. Quanto mais a gente repete, mais craque a gente fica, mais possibilidade a gente tem de que caia nos nossos textos algo que a gente já tenha visto, né? E aqui vocês têm a oportunidade de fazer isso junto comigo. Falo sempre, vai lá, corre na nossa apostila, faça todas as questões. Se você chega aqui com a questão já feita para tirar dúvida, para analisar comigo depois, é muito mais legal, você consegue aproveitar melhor, tá bom? Então vamos lá. Uma outra coisa, né, gente? A UERJ geralmente ela traz um texto em inglês e um texto em português também. A gente vai ver isso nessa questão. Eu não vou parar aqui minha aula para ler texto em português com vocês, né, gente? Débora tá aqui para ajudar vocês com o inglês, mas, é claro, vocês podem pausar esse vídeo, ler o texto em português na apostila e aí vocês podem fazer os paralelos. A gente vai resolver as questões juntos aqui, beleza? Então vamos lá. Esse é o texto para as próximas 5 questões, isso mesmo. Então tem uma vantagem, né? É um textão, tem um textão em português que pode te ajudar aí a relacionar os assuntos, mas se a gente entender bem esses textos, a gente mata 5 questões, cara. Muito legal. Então vamos fazer bem feito, tá bom? The Flat Earth Cruise. Isso mesmo, The Flat Earth. O que é flat? Flat, gente, é isso aqui, é uma coisa reta, lisa, plana. Earth é terra. É isso mesmo. O cruzeiro da terra plana. Aí o texto já ficou até divertido. Seriously, people? É sério isso? Verdade? Ou seja, o próprio título do texto está ironizando a ideia aqui, né, de o cruzeiro, né, deve ser uma viagem aí com pessoas que acreditam que a Terra é plana. E aí ele vira e fala assim, seriously, people? É sério, verdade, real, vocês pensam assim mesmo? Então vamos lá. Organizers of an annual conference, os organizadores de uma conferência anual, that brings together, que junta, people é uma palavra que já apareceu 2 vezes aqui, gente, people é o plural de person. Então, one person e o plural é people, pessoas, né? Gente. Então, essa conferência anual, ela junta, brings together, né, de juntar, pessoas pessoas que o quê? Who believe, que creem, acreditam, that our planet is not round, que o nosso planeta não é redondo. And are planning, ou seja, essas pessoas aqui, who believe that our planet is not round, estão planejando a cruise. Cruise, gente, é uma viagem de cruzeiro mesmo, pegar um naviozinho, andar ali, sou louca pra fazer, nunca fiz. Diz que tem open bar, eu ia amar. Olha a professora falando coisa que não devia aqui pros alunos, né, gente? Mas enfim. Are planning a cruise, eles estão planejando um cruzeiro to the supposed edge of the earth. Eles estão planejando um cruzeiro pro edge. Gente, edge é isso aqui, ó, a quininha ali, ó, onde o negócio vai cair. Estão querendo ir pra lá. To the supposed edge of the earth. Então tem uma conferência anual das pessoas que acreditam que a Terra é plana e os organizadores vão fazer um cruzeiro para chegar no fim do mundo. É isso que está escrito aqui. Bom, they are looking for, olha que maravilhoso, a gente achou um phrasal verb. Look for. Professora, look é olhar, não é? Pode ser, se for look at. Mas se for look for, é buscar, procurar alguma coisa, tá? Tem o verbo look for lá na minha aula de phrasal verbs, aula muito importante para vocês entenderem que em inglês o significado dos verbos pode mudar dependendo da partículazinha que a gente coloca neles. Então aqui, ó, they, né, eles estão procurando the ice wall that holds back the oceans.
Eles estão procurando uma parede de gelo que segura os oceanos. Gente, esse cruzeiro vai ser divertidíssimo. Quem sabe é desse que eu devia participar, imagina? Quando eles virem que não tem, não vai virar. Enfim, e aí eles continuam. The journey will take place in 2020. Ou seja, esse cruzeiro não vai dar mais para eu participar, porque ele já foi em 2020. The Flat Earth International Conference, a Conferência Internacional da Terra Plana, recently announced on its website. Que foi anunciada no website, né? The goal, olha que palavra interessante. Goal. Goal é gol mesmo. Inclusive, se fizer gol, se for gol do Galo, eles vão gritar gol em inglês. Mas o que eles estão querendo dizer aqui com essa palavra não é o gol do futebol, é o objetivo, né? Qual é o seu gol? Qual é o seu objetivo, tá? E é daí que vem a palavra, na verdade, até porque no futebol o objetivo é o quê? É fazer gol, né? Então, the goal, o objetivo, interrogação. To test so-called flat earthers' assertion that the earth is a flattened disk surrounded at its edge by a towering wall of ice. Então, qual que é o objetivo? É testar essa afirmação, né, essa assertiva dessas pessoas chamada flat earthers. Então, o texto dá um nome para essas pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Ele dá o nome de flat earthers. E eles vão testar qual teoria? A de que a Terra é um disco plano que é rodeado por um muro de gelo. Beleza? Details about the event, detalhes sobre o evento, including dates, are forthcoming. Então, as datas e outros detalhes estão vindo according to the FEIC. FEIC é a Flat Earth International Conference, né? É a abreviação dessa conferência. Which calls the cruise, e eles, né, essa conferência chama, aqui nesse caso, né, chama o cruzeiro de the biggest, boldest adventure yet. Ou seja, a maior e mais louca aventura até agora. However, a gente vê a palavra however, a gente sabe que vem uma ideia contrária à que foi exposta antes. It's worth noting, vale a pena notar, olha só que expressão legal. It's worth é quando alguma coisa vale, tá? Então, vale a pena notar, it's worth noting that nautical maps, os mapas náuticos, and navigation technologies such as global positioning systems, ou seja, e outros sistemas de navegação, né, como o GPS, work as they do, eles funcionam. Olha só, será que vocês sabiam que work não significa apenas trabalhar, mas também funcionar? Eu posso dizer, my computer is working, não porque ele está trabalhando, mas porque ele está funcionando. E se ele para de funcionar, eu falo, it doesn't work anymore, tá? E aqui ele está dizendo o seguinte, olha, esses sistemas como o GPS, né, sistemas de navegação, they work as they do. As significa como, vai falar de modo. Então, as they do é da maneira como eles fazem. Eles trabalham dessa maneira, né? Because, porque a Terra, e aí vem uma reticência irônica, is a globe, é um globo, né? Então, esses sistemas só funcionam porque a Terra é redonda. E aí continua. Believers, essas pessoas que acreditam in a flat earth, argumentam that images showing a curved horizon, as imagens que mostram um horizonte curvado, are fake, são falsas. And that photos of a round earth from space, e as fotos tiradas do espaço de uma terra redonda, são a parte of a vast conspiracy perpetrated by NASA, uma conspiração, né, feita pela NASA and other space agencies to hide Earth's flatness. Para esconder, hide quer dizer esconder, o fato de que a Terra é plana. This likely
began during the Cold War. E aí eles têm uma frase aqui, né, que tá entre aspas, que diz this likely, gente, likely quer dizer provavelmente. Essa aqui é uma palavra que pode confundir, né, é um falso cognato. Tem gente que acha, like é gostar, com li, gostavelmente, não funciona. Likely é provavelmente, tá? Dá uma ideia de probabilidade. E aí eles falaram, isso começou provavelmente durante a Guerra Fria. Quem disse isso? The Flat Earth Society, a Sociedade da Terra Plana. Bom, e aí, mais uma vez aqui, entre aspas, né, a seguinte frase, The USSR and the USA were obsessed with beating each other into space to the point that each faked their accomplishments. Então, vamos lá. Aqui tá falando, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e dos Estados Unidos. Então, naquela época, né, já que eles estavam falando da Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos, eles estavam obcecados, né? Eles tinham obsessão em bater mesmo, bater uns aos outros no espaço. Até o ponto de fake, fingir, né? O quê? Their accomplishments. Accomplishments é aquilo que eles conseguiram, gente, são as suas conquistas. Uma palavra muito legal para você colocar no seu card de vocabulário. Accomplishment é conquista. Então, o que ele está dizendo? Olha, a União Soviética e os Estados Unidos, eles queriam tanto um bater no outro nessa corrida para o espaço, que eles começaram a fingir conquistas que, na verdade, não existiam. In an attempt, em uma tentativa, mais uma palavra legal para o vocabulário, attempt, quer dizer tentativa, to keep, de manter, pace. Pace é paz, gente? De jeito nenhum. Peace é paz. Teria um E aqui, ó. Pace é o ritmo, tá? Então, numa tentativa de manter o ritmo with the other supposed achievements. O que ele está dizendo? Que eles queriam fingir que eles tinham conquistas, tentando manter o ritmo das conquistas do outro, das supostas conquistas do outro. Então, se a Rússia falava assim, se a União Soviética falava assim, eu consegui chegar até a Lua, aí eles iam lá e falavam, eu consegui chegar até Plutão, entendeu? Para poder fingir que eles estavam ali no mesmo ritmo, acompanhando o outro, ok? Duas palavras muito legais, accomplishments e attempt. Palavras que podem sim cair no texto de vocês. Então é isso que eles estavam argumentando, né? Essas pessoas que acreditam na Terra plana, que isso tudo foi uma criação da época da Guerra Fria, que tinha lá a corrida espacial. These and other flat earth assertions, essa e outras afirmativas das pessoas que acreditam na Terra plana, aparecem on the website of the FES, né? Aparecem no website deles. Allegedly, the world's oldest official flat organization. Então, eles são alegadamente a associação, né, oficial, a organização oficial mais velha de terraplanismo do mundo, tá? E a data deles volta lá para 1800. Ainda é tarde, né? Já é tarde para ser terraplanista 1800, né? However, lá vem mais uma ideia contrária. The ancient Greeks, os gregos antigos, demonstrated that Earth was a sphere more than 2,000 years ago. Ou seja, os gregos antigos demonstraram que a Terra é uma esfera há mais de 2.000 anos atrás. Então, eles estão só confirmando aqui que realmente era tarde, né, para ser terraplanista. And the gravity, e a gravidade, that keeps everything on the planet, que mantém tudo no planeta, e não deixa essas coisas fly off, né? From flying off, keep them from flying off into space. Essa gravidade could exist only, só poderia existir em um mundo que é
redondo, on a spherical world. Então, se a Terra não fosse redonda, a gravidade não poderia existir da maneira como ela existe. Gente, e o texto continua. Ele é enorme? Sim, ele é enorme. A gente está aqui numa questão da UERJ, lembra? Que tem um texto enorme para 5 questões, então vale a pena a gente ficar aqui no texto. Mas, de qualquer maneira, eu vou aproveitar para lembrar vocês que eu tenho, sim, técnicas para você não perder tempo com textos longos. Se você está ali na prova de inglês, está precisando de tempo, não está conseguindo fazer a prova com calma para analisar tudo, a gente tem uma aula aqui que mostra para vocês técnicas para vocês saberem como é que vocês usam melhor o tempo quando vocês se deparam com um texto grandão, tá? Como que eu faço, Débora? O que eu leio primeiro? Tem como eu ler menos do texto e acertar mesmo assim? Tem uma aula aqui sobre estratégia para não perder tempo com texto longo. Mas aqui nessa aula, meu objetivo é passar o texto todo com vocês, para que a gente possa extrair o máximo do texto, tá bom? Mas na hora da prova, vocês têm que ter aí, né, uma gestão de tempo inteligente, tá? Verifiquem como é que vocês estão e não percam essa aula de estratégia. Não é só conteúdo para passar no vestibular. Tem que ter estratégia, tem que ter boa administração do tempo. Beleza? Vamos continuar. But in diagrams shared on the FES website, então em diagramas que estão lá no site da FES, the planet appears as a pancake-like disk. Então, para eles lá, a Terra é como um disco de panqueca. With the North Pole smacked in the center and an edge. Não consigo nem imaginar o que eles estão falando. O Polo Norte está no centro and an edge. And an edge surrounded on all sides. Então, o Polo Norte está no centro e aí tem essa quininha, né? Ela está rodeada por uma parede de gelo, né? Surrounded on all sides by an ice wall that holds the oceans back, que mantém os oceanos, né? Ela segura os oceanos. This ice wall, essa parede de gelo, thought by some flat earthers to be Antarctica, alguns terraplanistas pensam que essa é a Antártica, is the destination of the promised FEIC cruise. É o destino do cruzeiro lá da Conferência dos Terraplanistas. There's just one catch. Navigational charts and systems that guide cruise ships and other vessels around the Earth's oceans are all based on the principle of a round Earth. Tem só um pequeno problema, né? Qual é? Todos os sistemas de navegação que guiam os cruzeiros e todos os outros tipos de embarcação, vessels, são embarcações, tá? Esse não é um vocabulário super importante, tô aqui contando para vocês, mas nem precisa colocar nos cards. Os outros que eu falei aqui são mais importantes, tá? E outras embarcações pela terra usam um sistema de navegação que são todos baseados no princípio de que a Terra é redonda. Quem diz isso é Henk Keijer, que é a former cruise ship captain. Ele era um capitão de navios de cruzeiro com 23 anos de experiência, with 23 years of experience. Então, até para chegar lá, né, na parede de gelo no fim do mundo, eles vão precisar usar sistemas de navegação baseados na Terra redonda. Olha só, GPS, o GPS relies, esse verbo é muito legal, verb to rely, quer dizer confiar, tá? I rely on my best friend, eu confio no meu melhor amigo. Então o GPS relies, ele confia, né? Ele trabalha com base em a network, numa rede of dozens of satellites orbiting thousands of miles above Earth. Ele confia, ele trabalha com base em quê? Numa rede de um monte de satélites que ficam orbitando sobre a Terra. Signals from satellites beam down, esses sinais, né, dos satélites, eles são mandados aqui pro receptor, to the receiver, inside of a GPS device.
dentro de um aparelho de GPS. And at least 3 satellites, e pelo menos 3 satélites, are required, são necessários, são requisitados, são condições, to pinpoint, para apontar assim com precisão, né? To pinpoint a precise position, ou seja, para apontar com precisão uma posição. A gente precisa de 3 satélites para falar, ó, é aqui que você tá. Por quê? Because of Earth's curvature. Explicou lá o capitão. Gente, precisa de 3 por causa da curvatura da Terra. Porque se a Terra fosse plana, olha só, had the Earth been flat, se a Terra fosse plana, a total of 3 satellites would have been enough to provide this information to everyone on Earth. Um total de 3 satélites seria suficiente para dar essa informação para todo mundo na Terra, né? Porque você imagina, se para uma localização você precisa de 3 satélites por causa da curvatura, se a Terra fosse plana, um só aqui, ó, tá aqui, consegue com muito mais facilidade. He adds, então o capitão, ele adiciona uma informação aqui, he adds. E aí, mais uma vez, discurso direto entre aspas. But it's not enough, because the earth is round. Mas não é o suficiente, porque a Terra é redonda. Whether or not the FEIC crews will rely on GPS, ou seja, se o Congresso dos Terraplanistas vai ou não rely, olha o verbo aqui de novo, confiar, usar os GPS, whether or not é se ou não, né? Se sim ou se não. E rely, mais uma vez, se eles vão usar o GPS, confiar no GPS. Or deploy an entirely new flat Earth-based navigation, ou se eles vão conseguir usar aí uma navegação totalmente nova, baseada no fato de que a Terra é plana, for finding the end of the world, para achar o fim do mundo, remains to be seen. Fica para serviço, são cenas do próximo capítulo, se eles vão ter aí uma tecnologia que não seja o GPS, ou se eles vão sim usar o GPS. Beleza? Esse é o nosso texto, então. Um texto com várias pitadas de ironia. Achei ótimo. Queria muito ir nesse cruzeiro, deve ser divertidíssimo. E aí, a gente tem agora as perguntas, olha só. People who believe that our planet is round. Gente, olha só, falei com vocês, o enunciado está em inglês, a pergunta está em inglês, as alternativas estão em inglês. Então, valeu muito a pena a gente ter prestado atenção no texto, porque agora a gente já está acostumado aqui, ó, a pensar com as palavras em inglês. Então, ele está dizendo people, pessoas, who, se refere à pessoa, né? Who believe, que acreditam que o nosso planeta é redondo. E aí vem, the expression from the text, a expressão do texto, which, se refere então à expressão do texto, né? Refers to the same group of people as. Então a gente precisa de uma expressão no texto que se refere a esse mesmo grupo de pessoas. Qual grupo? As pessoas que acreditam que o nosso planeta é redondo. E aí olha só, organizers from an annual conference. São as pessoas que acreditam que o nosso planeta é redondo? Não. Quem está organizando a conferência são os terraplanistas. The ancient Greeks, pode ser. Lembra que estava escrito no texto que os gregos antigos já tinham provado que a Terra é redonda? Flat earthers, ou seja, os terraplanistas. Eles não acreditam que o nosso planeta é redondo. E everyone on Earth. Também não, né? Se tem gente que acredita que a Terra é plana, quer dizer que nem todo mundo na Terra acredita que a Terra é redonda. Ou seja, a nossa resposta é B, the ancient Greeks. Vamos voltar lá no texto. Olha só, aqui está escrito, ó. The ancient Greeks demonstrated that the earth was a sphere. Eles demonstraram que a Terra era uma esfera. Beleza? Vamos para a próxima. In order to support his point of view,
Então, para suportar, apoiar mesmo, né? O ponto de vista de quem? Dele. Aqui, his se refere a ele. The writer of the text. Então, quem é ele? O escritor do texto. Quotes an authoritative source. Ele quote é citar, né, gente? Lembra que as aspas em inglês são chamadas de quotation marks, né? Ou seja, marcas de citação. Quote é citar. Então, para apoiar, né, o ponto de vista dele, o autor do texto, ele cita uma fonte de autoridade no fragmento abaixo. Vamos ver. Aí colocou aqui, the biggest, boldest adventure yet. Isso aqui, gente, era a frase que estava lá no texto se referindo ao cruzeiro que os terraplanistas queriam fazer, né? A maior aventura do mundo, né? B. This likely began during the Cold War. Isso começou durante a Guerra Fria. C. Surrounded on all sides by an ice wall that holds the oceans back. Ou seja, circundado por uma parede de gelo, né? E D, but it's not enough, because the earth is round. Mas não é o suficiente, porque a Terra é redonda. Então, olha o enunciado. People who believe that our planet is not round. E, gente, olha o que eu falei aqui, ó, questão com enunciado em inglês, alternativas em inglês. Então, muito bom a gente ter lido o texto em inglês, para que as palavras do texto, né, fiquem na nossa cabeça, que a gente esteja acostumado a olhar para as palavras e entender o que elas querem dizer. Então tá dizendo aqui, ó, people, pessoas. Que tipo de pessoas? Who believe, pessoas que acreditam, that our planet, que o nosso planeta, is not round, não é redondo. The expression from the text, a expressão do texto, which refers, que se refere to the same group of people, que se refere a esse mesmo grupo de pessoas. Que grupo, gente? O grupo que acredita que o nosso planeta não é redondo. Qual é essa expressão usada no texto? Organizers of an annual conference. Existem esses organizadores, né? Mas as pessoas que acreditam que o nosso planeta não é redondo é mais do que só os organizadores, não é verdade? The ancient Greeks. Essa tá errada. A gente viu que foram os gregos antigos que demonstraram que a Terra é redonda, que ela tem forma de esfera. Flat earthers. Gente, exatamente. Essa aqui foi a expressão para dizer terraplanista, né? Ou seja, a pessoa who believe that our planet is not round. E essa expressão é usada no texto. A gente viu ela mais de uma vez lá no texto. E D, everyone on earth. Essa também está errada, porque na Terra existem pessoas que acreditam que a Terra é redonda e também existem pessoas que acreditam que a Terra não é redonda. Então, aqui a nossa resposta é C, flat earthers. E eu posso até voltar aqui no texto para a gente tentar achar o flat earthers. Vocês vão com certeza achar aqui. Ó, achei já um aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Então, essa expressão foi sim usada no texto, beleza? Vamos para a próxima. Olha só. In order to support his point of view. In order to, gente, é a mesma coisa que to, tá? Quer dizer para fazer alguma coisa. Vai mostrar um objetivo ali. Então, não é porque tem um order aqui que é para ordenar nada, que tem ordem de nada. In order to ou to é a mesma coisa. In order to, para, suportar mesmo, apoiar his point of view, o ponto de vista de quem? His, né? His é ele, dele. Quem é ele? The writer of the text, o autor do texto. Então, para apoiar o seu ponto de vista, o autor do texto quotes an authoritative source in the fragment below. Quote é citação. Tanto é que as aspas em inglês se chamam quotation marks, né? Ou seja, marcas de citação. Então, ele cita alguém para dar apoio para o seu argumento. E o que vocês acham? Que o autor do texto, ele acredita que a Terra é plana ou que a Terra é redonda? Qual foi a impressão que vocês tiveram aí?
Eu tenho a impressão de que ele acredita que a Terra é redonda, porque ele foi muito irônico algumas vezes, né? Contando aí a situação dos terraplanistas e do cruzeiro que eles querem fazer. E ele usa alguma coisa para apoiar esse ponto de vista dele. Vamos ver. The biggest, boldest adventure yet. Isso aqui foi a frase que a gente viu os terraplanistas falando sobre o cruzeiro que eles estavam preparando, que era uma aventura enorme. This likely began during the Cold War. Também é uma frase que a gente viu os terraplanistas falando quando eles diziam que era tudo fake, né? Era tudo fingimento que a Terra é redonda. C. Surrounded on all sides by an ice wall that holds the oceans back. Ou seja, circundada aí por um muro de gelo. Gente, essas três alternativas, A, B e C, são argumentos dos terraplanistas. E aí D, but it's not enough because the earth is round. Mas isso não é o suficiente, porque a Terra é redonda. Então a gente já vê aqui, só nas alternativas, né, que a gente tem três de um lado, e só a última é que fala que a Terra é redonda. Então isso já é um indício pra gente que está acostumado a fazer prova com múltipla escolha, de que essa deveria ser a correta. Porque se todas as outras vão em uma direção, a que destoa é que provavelmente é a correta, não é verdade? Porque três não podem ser certas, apenas uma. E realmente, esse aqui é o argumento do autor do texto, logo no final do texto, né? Olha só. He adds, but it's not enough because the earth is round. E quem é a autoridade aqui de peso, né? É justamente aquele capitão, né? Esse capitão aqui, ó, que foi um capitão de cruzeiro durante 23 anos e sabe exatamente do que ele está falando, porque ele rodou aí pela Terra, pelos oceanos. Então vamos para mais uma questão, olha só. These and other flat earth assertions, esta e outras assertivas, né, dos terraplanistas, appear on the website of the FES, ou seja, essas afirmações que eles fazem sobre a Terra ser plana estão lá no website deles. Allegedly, the world's oldest official flat earth organization dating to the early 1800s, ou seja, né, que eles são provavelmente a organização de terraplanistas mais velha do mundo. E aí a questão diz, in relation to the fragment above, em relação com o fragmento acima. The pieces of information introduced in the fifth paragraph, as informações que foram introduzidas no quinto parágrafo do texto, serve the following purpose. Elas servem qual propósito? Então a gente tem que ir lá e ver qual é o quinto parágrafo do texto para ver que tipo de informação tem lá. Vamos voltar aqui no texto, ó. O texto começa aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é o quinto parágrafo. O que ele diz? However, então, contrapõe aqui, é um parágrafo, já começa, né, com uma palavra conectiva que quer dizer uma contraposição de ideias. The Ancient Greek, então é aquele parágrafo que fala que os gregos antigos, eles demonstraram que a Terra é uma esfera e que a gravidade, ela só pode existir numa esfera. Então vamos voltar lá na nossa questão. Olha só, em relação a esse fragmento aqui, a gente viu que esse fragmento diz que tem várias afirmativas sobre a Terra ser plana lá no site deles. As informações trazidas no quinto parágrafo, que são as afirmações contrárias, elas servem a qual propósito? Qual é o propósito delas? Vou deixar aqui a palavra propósito em destaque. Expressam dúvida? Elas expressam dúvida? Então, se um diz que ela é plana, o outro diz que não, pode ser. Sign agreement. Agreement, gente, quer dizer concordância. De jeito nenhum. A B a gente sabe que não é. C. Provide an explanation. Também não. Elas não explicam as assertivas aqui dos terraplanistas, né? E D. Present a counter-argument. Apresentar um contra-argumento. Exatamente isso que o quinto parágrafo faz. Ele já começa com however, dando a ideia de contrariedade, e o que ele mostra são contra-argumentos. Olha, vocês estão dizendo que a Terra é plana,
mas se fosse não tinha gravidade e os gregos já demonstraram que a Terra é uma esfera. Então, a gente marca a alternativa D. E agora sim, vocês têm um tempo aqui para pausar esse vídeo e ler o texto em português, tá? O texto que chama Sobreviveremos na Terra. Pode pausar o vídeo que eu vou te esperar aqui com toda a paciência do mundo para a gente continuar as nossas questões. Já foi lá? Já leu o texto? Então vamos resolver as próximas questões. Olha só. The text, a gente continua com o enunciado em inglês, hein, gente? Presta atenção nisso. The text, sobreviveremos na Terra, and the Flat Earth Cruise, seriously people, share one issue. Esses textos, eles dividem, compartilham. They share, verbo muito importante para vocês saberem. Share pode ser dividir, compartilhar alguma coisa. One issue. Issue é outra palavra muito importante no idioma inglês, tá? Issue pode ser o assunto ou pode ser o problema. Você pode ver gente falando assim, I have an issue. Quer dizer, eu tenho um problema, eu tenho um assunto aqui que eu estou preocupado com ele. Anota essa palavra muito legal de saber e que pode cair em vários textos, pode te ajudar a ver uma série, entender uma música. Issue. Issue pode ser um assunto, mas também pode ser um problema. E aqui, o que o enunciado está dizendo? Que os dois textos, eles dividem aí um problema, um assunto. Qual é esse assunto? The issue mentioned in both texts. Esse assunto, né, mencionado nos dois textos is the following one. É um desses aqui embaixo. A. The use of satellites. B. The shape of the planet. Uso de satélites. A gente viu sobre o uso de satélites aqui no The Flat Earth Cruise, né? The shape of the planet. Gente, esse aqui é o assunto principal do texto em inglês e é um assunto que também aparece no texto em português. Então, essa é a resposta correta. Segundo, the planning of the trip. No primeiro texto, isso não é uma questão, né? Eles estão dizendo, olha, existe gente fazendo o planejamento do cruzeiro, mas não é esse o assunto do texto, eles não se aprofundam em nenhum detalhe sobre isso. The exploration of space também não é a issue, né? Não é o assunto do texto. O texto citou lá a exploração do espaço apenas como um argumento dos terraplanistas, mas esse não era o issue do texto. O issue era the shape of the planet. Beleza? Vamos para a próxima, olha só. Had the Earth been flat, ou seja, se a Terra fosse plana, a total of 3 satellites would have been enough to provide this information. Um total de 3 satélites seria o suficiente para nos dar essa informação. Se vocês se lembram, eu estava lá no texto falando sobre o GPS, né? De que a gente precisa de 3 satélites para mostrar uma localização, a gente precisa de 3. Se a Terra fosse plana, 3 daria conta do recado todo. E aí vem a pergunta. In relation to the rest of the statement, em relação com o resto da frase, né? The underline. O que é underline? Under é embaixo, line é linha. O que está underline? O que está sublinhado? É essa parte aqui, né? Se a Terra fosse plana. Então, essa parte sublinhada, o fragmento sublinhado, tem o objetivo de A. Formulating a hypothesis. Formular uma hipótese. É justamente isso, não é verdade? Se a Terra fosse plana, 3 satélites dariam conta do recado. Por que essa questão aqui, ela é mais difícil de entender que tem uma hipótese? Porque não tem a palavra if. Vocês se lembram da nossa aula lá, quando eu falei da palavra if? Que quer dizer uma condição, que sempre coloca uma hipótese? A gente poderia ter colocado aqui, né? If the earth was flat, né? Poderia. Mas aqui eles usam uma outra construção verbal.
Como a gente sabe que o autor não acredita que a Terra é plana? E como a gente entende o contexto aqui, né? Se a Terra fosse plana, 3 satélites dariam conta do recado. A gente vê que é uma hipótese. Mas sim, estaria muito mais fácil se tivesse um if ali. Se tivesse um if, você já pode, hipótese, 99% de chance de acerto, tá? Vamos ver as outras, porque aí a gente consegue eliminar também, né? Essa aqui é uma que fica na cabeça, mas vamos ver. Supporting an opinion. De jeito nenhum, né? Isso aqui, had the earth been flat, nem terminou uma ideia, não tem uma ideia conclusiva nessa parte sublinhada, né? A gente precisa de um complemento, então ela não pode estar supporting an opinion. Implementing an idea, implementando uma ideia, também não, pelo mesmo fato. Isso aqui não conclui ideia nenhuma. Proving a point, também não, porque é só um fragmento, não conclui uma ideia. Tá faltando aqui o final, o que acontece. Então, por isso, a formulating a hypothesis é a nossa alternativa correta. E vocês viram aqui, né, que mesmo sem ler o texto em português, daria para fazer essas outras 2 questões, não é verdade? Mas é claro que, lendo o texto em português, de repente vocês conseguem ter novos elementos para entender até o outro texto, tá? Então essa foi a nossa questão. Espero que vocês tenham gostado, anotado aí todas as palavras de vocabulário, beleza? Até a próxima!